Então, já estou aqui, né, Certo. checando a minha listinha de chamadas. Lucas, Giovana Vargas, Gustavo Souza Kobayashi, João Pedro Santana, Pedro Henrique dos Santos. Cadê os nossos outros amiguinhos? Estão tirando uma siesta? Será? Que coisa! Turminha, vou espelhar aqui a apostilinha de vocês aqui na tela e vocês vão me dizer se estão visualizando aí, beleza? Deixa eu procurar aqui. Telinha. Abrindo. Estão enxergando aí? Sim. Beleza. Então, lá na página 6 da apostila, ficou aí um divertimento para vocês, não ficou? Lembram dele? O divertimento aí dos exercícios da página 6, que nós vamos corrigir agora, se referia às grandezas da estatística que nós vimos lá atrás, né? Vimos lá atrás. Que grandezas foram aquelas, né? Vimos a média, né? A média aritmética, que é simplesmente a soma dos valores dividido pelo número de valores. Vimos a média ponderada, vimos que os valores têm pesos, e eu tenho que multiplicar os pesos por cada um dos valores e depois dividir pela somatória dos pesos para obter a média ponderada. E aí, tínhamos esses exercícios para fazer, né? Então, vamos lá. Acompanhem comigo aí na página 6, o primeiro exercício. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, costuma fazer uma pesquisa de preços de combustíveis em cada estado. A tabela apresenta os valores dos combustíveis em fevereiro de 2017 na cidade de Joinville. Estão me ouvindo aí? Maravilha. Então está aqui a nossa Sim. tabelinha. Joia. Tem aqui, ó, menor preço. E aí eu tenho gasolina nessa coluna, gasolina aditivada na segunda coluna, diesel na terceira coluna e etanol na última coluna. Então, menor preço que eu tive lá para a gasolina, está marcado aqui, 3.439. O menor preço para a gasolina aditivada, para o diesel e para o etanol. Também tive o maior preço entre a gasolina aditivada, diesel e etanol. E aí, na terceira linha, ele fala economia abastecendo com o menor preço em relação ao maior e com um tanque de 50 litros. Então, o que vai fazer aqui, né? Se você vai abastecer num tanque de 50 litros, você vai pegar 50, por exemplo, aqui no caso da gasolina, eu faço 50 vezes 439 e subtraio de 50 vezes 3,749. A economia, ao abastecer um tanque de 50 litros, então será de R$ 15,50. Faço o mesmo cálculo, tanto para a gasolina aditivada, quanto para o diesel, quanto para o etanol. E vou obter aqui, então, a economia que eu teria abastecendo um tanque de 50 litros, né, dentro da margem de menor preço. Para a gasolina comum, R$ 15,50. Para a gasolina aditivada, R$ 24,05. Para o diesel, R$ 39,00. E para o etanol, R$ 30,00. Uma economia boa, né? Muito bem. Completada a tabela, ele pergunta no item A. Para cada tipo de combustível, calcule a média entre o menor preço e o maior preço. Apresente o resultado com aproximação de duas casas decimais. Perfeito. Então, ele está pedindo para você calcular uma média aritmética, uma média simples. Para a gasolina comum, o cálculo que eu vou fazer será qual? Vou pegar o maior e o menor preço, somar e dividir por 2. Ou seja, menor preço, 3.439. Maior preço, 3.749. Somo esses dois valores, divido por 2 e vou obter R$ 3,59. Ele pediu com duas casas decimais, então já representa os centavos para nós, né? Basta arredondar. Para a gasolina aditivada, faço o mesmo processo. Pego o maior preço, somo com o menor preço e divido por 2. Eu chego em R$ 3,61. Para o diesel, mesmo procedimento, pego o maior preço, 2,819,
somo com 3,599 e divido por 2. Chego, então, em R$ 3,21. E, finalmente, para o etanol, faço a somatória do maior preço com o menor 3,099, o maior 3,699, somo, divido por 2, chego em R$ 3,40. No item B, ele pede para completar a tabela com os valores referentes à economia, que foi o que nós já fizemos aqui embaixo na economia, né? Para saber a economia, então, para cada um dos combustíveis, eu pego para um tanque de 50 litros, né, de um carro, multiplico 50 pelo maior valor, multiplico 50 pelo menor valor, e os resultados desses produtos eu subtraio e vou obter o valor que eu obtive de economia. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Vamos adiante, vamos adiante. Já posso passar, né? Já anotaram aí, né? Ok. Sim. Exercício 2. Em um rally de regularidade, os participantes que competem em duplas devem realizar cada trajeto rigorosamente no tempo determinado pela organização. O tempo de cada equipe é comparado com o tempo ideal. Para cada décimo de segundo atrasado, perde-se um ponto. E para cada décimo de segundo adiantado, perdem-se 2 pontos. O resultado é revelado apenas após o término da prova e vence a dupla que perder menos pontos. Observe os tempos realizados por 3 equipes. Então, tá lá as 3 equipes. Tempo 2 minutos e 36 segundos. Mari, ou Mary, sei lá, e Laura fizeram um tempo de 1 minuto e 59 segundos. E o Rafael e Jean fizeram um tempo de 2 minutos e 43 segundos. Qual foi o tempo médio desses competidores? Quem que fez esse cálculo aí, pessoal, do tempo médio desses competidores? Alguém fez? O tempo médio é de 2 minutos e 16 segundos. Como que chegamos a esse resultado? Somei todas e dividi elas por 3. E a somatória você fez utilizando que unidade? Minuto, segundo? Usando a de minuto e segundo. Vamos ver se eu consigo abrir aqui a calculadora para nós fazermos juntos aqui. Deixa eu ver se dá para abrir aqui. Não vai dar para abrir, né? Uma pena. Bom, não vai dar para mostrar o cálculo para vocês, mas o que nós podemos fazer para este cálculo, né? Você, então, vai usar os 2 minutos e 36 segundos desse tempo do Luca e Daniel, você vai transformar os minutos para segundos. E, nesse caso, 2 minutos corresponde a 120 segundos. Então, 120 segundos com 36 segundos, 156 segundos, foi o tempo deles. Para Mari e Laura, você vai fazer a mesma coisa. O 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, você vai somar os 60 segundos com os 59 segundos. 119 segundos de tempo, né? E para o Rafael e para o Jean, esses 2 minutos, você vai transformar em segundos. 2 minutos tem 120 segundos. 120 segundos, você vai, então, somar com os 43 e você vai ter o tempo em segundos. O que você vai fazer, então? Para você ter o tempo médio dos competidores, some os 3 tempos em segundos e divida por 3. Nós vamos ter, então, o tempo médio. Faça essa continha aí, pessoal. Quanto é que dá esse tempo médio? Quanto é que dá o tempo médio? Vou pegar para ali pra cá. Meu celular. Alguém calculou? Alface, abóbora.
Depois que você obteve o tempo em segundos, aí tem que voltar para minutos, né? Não precisa, mano. Ou pode deixar em segundos o tempo médio também, não tem problema. Alguém chegou no resultado aí, turma? Dois minutos e 16 segundos, professor. Então vamos conferir. O primeiro tempo que nós tivemos aqui. Nosso primeiro tempo do nosso amiguinho, 2 minutos e 36 segundos. Então, os 2 minutos correspondem a cada minuto com 60 segundos, então 120 segundos. Com 36 segundos, então nós vamos ter em segundos 156 segundos por primeiro. O segundo tempo da Mari e da Laura, 1 minuto e 59 segundos. Portanto, eu vou somar 60 segundos daquele 1 minuto com os 59. E eu vou obter 119 segundos. O terceiro tempo de 2 minutos corresponde a 120 segundos. Eu vou somar com os 43 segundos, que é o tempo do Rafael e do Jean. Portanto, eu vou obter 163 segundos. Passei tudo para segundos. O que eu faço agora, então? Eu vou somar os 3 tempos em segundos e depois dividir por 3 para obter a média, que é a média aritmética. Então, eu vou fazer 120 segundos, que é o primeiro tempo. 156 segundos, que é o primeiro tempo. Então, 156. Vou somar com o segundo tempo, que é 119 segundos. E vou somar com o terceiro tempo, que é 163 segundos. Vou obter 438 segundos. Como são 3 tempos, vou dividir por 3. Vai dar 146. 146 segundos. Notem que 120 segundos corresponde a 2 minutos, não é? Então, eu vou ter um tempo de 2 minutos e 26 segundos. 2 minutos e 26 segundos. Todos de acordo? Sim. Tempo médio. Então, cuidado para vocês fazerem as somatórias de tempo aí, porque vocês têm que trabalhar, né, numa unidade que é única. Trabalha com tudo em segundos para fazer a média e depois você converte para minutos e você tem o tempo dos nossos amiguinhos. Pessoal, terceiro exercício. O handball, também jogado no Brasil, é um esporte muito popular na Europa. A disputa ocorre entre 2 equipes, com 7 jogadores cada. A bola utilizada para atingir o objetivo do jogo, marcar gols, apresenta medidas diferentes para os times masculino e feminino. Então, veja lá a figura aqui ao lado, né? Para o masculino, o tamanho da bola tem que ter o quê? 18,5 a 19 centímetros. Para o feminino, 17 a 18 centímetros. Então, aqui, em termos de tamanho, né? Vamos dizer aqui que seja com relação ao diâmetro da bola. Nesse caso aqui, é o raio da bola, né? Não é o diâmetro. Com relação à massa, né? O peso lá da bola, para o futebol masculino, para o handball masculino, 425 a 475 gramas. Para o feminino, 325 a 375 gramas. Ok, essas são as especificações da bola, né, que é usada aí para o esporte aí do handball, né, tanto para masculino quanto para feminino. A tabela a seguir contém as massas em gramas das bolas de handball produzidas por 6 fábricas. Então tá aqui, ó. Na nossa tabela eu tenho, nesta linha horizontal, as fábricas. Então eu tenho a fábrica A, fábrica B, fábrica C, fábrica D, E e F. E aqui na nossa coluna, que é a vertical, nós temos os times masculino e feminino. Então, cada uma das fábricas, né, tem aqui a massa, né, da bola que ela produz. Ok. Aí ele vai perguntar para nós aqui, a partir dessas informações.
calcule a média das massas das bolas de handebol feminino. Então, vamos lá, vamos olhar a tabela. As massas das bolas de handebol feminino são aqui, ó, 360 gramas da fábrica A, 330 da fábrica B, 325 da C, 375 da D, 370 da E, 340 da F. Então, eu faço a somatória de todas essas massas e vou dividir pelo número de fábricas, né? Eu tenho, então, a média 360, mais 330, mais 325, mais 375, mais 370, mais 340, e essa somatória eu divido tudo por 6, porque são 6, né, elementos que fazem parte. Eu tenho 6 fábricas diferentes. Então, eu vou ter 2.100 dividido por 6, e a média das massas das bolas do handebol feminino, dentre as 6 fábricas, é de 350 gramas. No item B, calcule a média das massas das bolas de handebol masculino. Eu faço o mesmo procedimento. Eu pego as massas de cada uma das 6 fábricas para o handebol masculino, 430, a outra 425, a outra fábrica 445, 455, 475, finalmente a sexta fábrica 470. Somo todas essas massas e divido pelo número de termos que eu vou tirar essa média. São 6 fábricas, divido por 6. Então, 2.700 dividido por 6, eu vou chegar numa massa média de bola de handebol masculino entre as 6 fábricas de 450 gramas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Sim. Sim. Posso passar aqui para baixo? Ou tem alguém anotando ainda? Vamos lá, para o exercício 4. O Parque Nacional do Iguaçu, localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, é um dos mais visitados do país, tendo como principal atração as cataratas do Iguaçu, consideradas uma das 7 maravilhas da natureza. Então, ele mostra aqui para nós uma fotinho aqui do lado direito das cataratas do Iguaçu e mostra uma tabela onde a coluna do lado esquerdo me dá o ano e a coluna do lado direito o número de visitantes. Muito bem, a cada ano eu tive uma certa quantidade de visitantes aqui na ordem do 1 milhão, né, de visitantes. Então ele pergunta lá para nós no item A, qual a média anual de visitantes desses 5 anos? Então, vamos lá. Nesses 5 anos, eu tenho esse número de visitantes. Vou somar esse número de visitantes e vou dividir pelo número de anos. Isso vai me dar a média de visitantes. Então, essa média será a soma do número de visitantes a cada ano. Eu tenho 5 anos aqui. No primeiro ano, 1.518.876, e vou somando ano a ano essas quantidades. Finalmente, divido essa soma, 8.061.290, divido por 5. A média de visitantes nesses 5 anos foi de 1.612.258. Média anual de visitantes. Muito bem. Aí ele pergunta no item B, qual foi a média diária de pessoas que visitaram o Parque Nacional do Iguaçu em 2017? Olha, ele quer saber a média diária dos visitantes em 2017. Em 2017, eu tive a visita de 1.788.922 visitantes. Nesse ano, eu tenho, então, que calcular uma média diária. Eu sei que a cada ano, um ano, né, tem 365 dias. Portanto, para tirar uma média diária, eu vou dividir por 365 dias. Então, a média será 1.788.922 visitantes em 365 dias. Isso me dá uma média aproximada de 4.901 visitantes, né, pessoas por dia. Tudo bem, pessoal?
Tranquilo aí? Sim, Posso passar? pode. Vamos lá para o exercício 5. Olha aqui, ele me dá uma tabelona nesse exercício 5, dizendo o seguinte. Na tabela a seguir estão os percentuais de ocupação dos hotéis em Foz do Iguaçu no ano de 2016. Determine a média mensal de ocupação por categoria e complete a tabela. Então, vejam, a tabela diz que é o desempenho mensal por categoria. Aqui na minha linha horizontal, eu tenho o comparativo mensal. Então, eu tenho os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Na última coluna, eu tenho a média desse comparativo. Então, aqui na coluna vertical de categoria, para cada categoria que eu tenho aqui de hotel, por exemplo, 5 estrelas, né, hotel de luxo 5 estrelas, eu tive aqui, né, um desempenho percentual aqui de janeiro, 68. Aí fevereiro, 61,7. Percentual de ocupação, né? O terceiro, 52,7. E assim por diante até dezembro. A média de ocupação desses hotéis, né, desse hotel 5 estrelas, no caso, de luxo, eu vou somar todos os valores de ocupação ao longo dos 12 meses do ano. Então, eu somo esses valores. E esta somatória de valores eu vou dividir por 12, porque correspondem a 12 meses, ou seja, um ano. Desta maneira, eu vou obter, para o hotel 5 estrelas de luxo, 52,6% de ocupação em média no ano. Então, a média de ocupação para cada mês aparece aqui nessa última coluna. É a somatória dos valores de ocupação dos 12 meses. E essa somatória de 12 meses eu vou dividir por 2. Faço a mesma coisa para o hotel 4 estrelas, superior. A mesma coisa para o 3 estrelas, turístico. Também para o 2 estrelas, econômico. E para as pousadas e albergues, o mesmo cálculo. E eu vou obter essas médias, então. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Beleza. Posso passar? Pode. Aqui eu tenho na página 8 o exercício 6. Então, vejamos. Estas são as notas de Beatriz em História nos 3 primeiros bimestres. Então, vai lá, Beatriz. Primeiro bimestre, tirou 8,3. Segundo bimestre, tirou 6,4. Terceiro bimestre, tirou nota 5. Ixi, aqui foi decaindo, hein? Coitada da Beatriz. Aí no quarto bimestre, não sabemos o que vai acontecer. Aí na pocinha de vocês não está preenchido, mas vejamos o enunciado. Na escola de Beatriz, a média final é calculada pela média aritmética das notas dos bimestres. A média mínima para ser aprovada sem recuperação é 7. Qual a menor nota que Beatriz deverá obter em História no quarto bimestre para não ficar em recuperação? Anote-a na tabela. Veja a situação da Beatriz. Tomara que não seja a situação de vocês em matemática ao longo deste ano. Mas ela começou bem, com 8,3 no primeiro. Caiu para 6,4 no segundo. Caiu para 5 no terceiro. Meu Deus, o que eu faço? Estou em pânico. Preciso tirar uma nota no quarto para recuperar e ficar com média 7. Que conta nós vamos fazer então? Vejam, a média tem que ser 7. Então, a soma das 4 notas dos bimestres fica aqui em cima. E vai dividir, para tirar a média, por 4, porque tenho 4 bimestres. Então, a minha somatória será 8,3 do primeiro, mais 6,4 do segundo, mais 5 do terceiro, mais X, que é a nota que ela precisa no quarto para se livrar. Tudo isso dividido por 4. Montei essa equação e vou resolver essa equação para X. Multiplico em cruz. Multiplicando em cruz, então eu vou ter
aqui 19,7 mais x, que é a somatória que apareceu aqui em cima, no numerador. E aí embaixo eu vou fazer 7 vezes 4. Então, eu vou ter 19,7 mais x igual a 28. Equaçãozinha do primeiro grau. Para isolar o x e descobrir o valor dele, eu passo 19,7 para o outro membro, para o outro lado, subtraindo, mudo o sinal. O sinal dele aqui é positivo, vai passar para o lado direito como negativo, menos 19,7. Portanto, eu vou fazer 28 menos 19,7 e vou chegar aqui no valor de x, que é 8,3. Nossa amiguinha precisa tirar 8,3 lá no quarto bimestre para que ela passe sem ficar em recuperação. Ok, pessoal? Sim. Tranquilo aqui? Ótimo, então vamos lá para o próximo exercício. O exercício 7. Uma pequena empresa de imóveis fez o seguinte levantamento de cargos e salários. Então, 4 montadores recebem um salário de 2.400 cada. 2 operadores de corte recebem um salário de 1.800 cada. 2 vendedores recebem o salário de 3.100 cada. Um designer recebe o salário de 3.000. Um designer. Pergunta-se, qual o salário médio desses funcionários? Bom, o que nós vamos fazer? Percebam, então, que vai aparecer uma média ponderada aqui, né? Porque você tem quantidades, né? Não é nem uma média ponderada, mas as quantidades de cada um deles são diferentes. Então, eu tenho 4 montadores, 2 operadores, 2 vendedores e um designer. O total, então, de funcionários será de 4 mais 2, mais 2, mais 1. Portanto, 9 funcionários. Agora, quais serão os valores que vão incidir aqui no meu cálculo? Para o salário de 2.400, eu tenho 4 montadores. Então, 4 vezes 2.400. É a participação que eu tenho aqui nesses 2.400. Mas, os que ganham 1.800 são 2 funcionários. Então, 2 vezes 1.800. Mais, os que ganham 3.100 reais, os vendedores, eu tenho 2. Portanto, 2 vezes 3.100. E aí eu tenho apenas um designer que ganha 3.000, então 1 vezes 3.000. Dividido, para tirar a média de salário desses funcionários, pelo total de funcionários, que são 9. Eu vou chegar, então, na somatória aqui do numerador, em 22.400, dividido por 9. Então, a média de salário vai ser R$ 2.489. Ok, turma? Sim. Posso avançar mais um pouquinho? Então, vamos aqui para o próximo exercício. Exercício 8. Lucas e Bernardo estão jogando dardos neste alvo. Em uma partida, cada jogador lançou dardos. Veja na tabela os resultados. Então está aqui, né, o nosso alvo. Se o cara acerta bem no alvo, aqui na mosca, são 50 pontos, né? Se acertar na região vermelha, 40. Na região azul, 30. Na região preta, 20 pontos. E na região branca, 10 pontos. Então, vamos lá, os jogadores. No caso do Lucas, ele acertou nenhum na região amarela, 5 na vermelha, 5 na azul, 2 na preta e nenhum na branca. Já o Bernardo, ele acertou 1 na amarela, 3 na vermelha, 4 na azul, 3 na região preta e 1 na região branca. E aí ele pergunta para nós, no item A, Lucas obteve quantos pontos? Bem, vejamos, Lucas não acertou nenhum lá na região amarela, então na região amarela que valia 50 pontos é 0 para ele. Ele acertou 3 na região vermelha, então se ele acertou 3 na região vermelha vale 40 pontos, eu vou multiplicar, né? Desculpa, o Lucas acertou 5 na região vermelha. Se ele acertou 5, cada vez que ele acerta, ele ganha 40 pontos. Então, 5 vezes 40. Ele acertou 5 na região azul.
e acertando na região azul ele ganha 30 pontos, então 5 vezes 30. Ele acertou 2 da região preta vale 20 pontos, 2 vezes 20. E a minha somatória, lembre-se, primeiro faz a multiplicação e depois a adição, 390 pontos. Maravilha. Aí ele pergunta no item B, qual a média de pontos de Lucas em cada lançamento? Vejam bem, então, os lançamentos que o Lucas fez foram quantos, pessoal? Vejam. Ele aqui acertou nenhum na amarela, 5 na vermelha, 5 na azul, 2 na preta e 0 na branca. Os lançamentos feitos foram 12. Então vejam que cada um dos dois lançou 12 dardos, aqui no enunciado, né? Se ele obteve, então, 390 pontos em 12 lançamentos, então a média de pontos que ele teve a cada lançamento, 390 dividido por 12, 32,5 pontos. É a média de pontos por lançamento. Tranquilo, pessoal? Moleza? Posso passar? Pode. Então, vamos lá. Item C. A média de pontos de Bernardo em cada lançamento foi maior do que a de Lucas? Explique sua resposta. Bom, será que o Bernardo teve uma média de pontos maior do que a do Lucas? Vamos só analisar a situação do Bernardo. Bernardo, então, fez 12 lançamentos, acertou 1 na região amarela, então ele faz 1 vezes 50, fez 50 pontos. Acertou 3 na região vermelha são 40 pontos, então 3 vezes 40, 120 pontos. Acertou 4 na região azul, fiz 4 na região azul, vale 30 pontos, 4 vezes 30, 120 pontos. Acertou 3 na região preta vale 20 pontos, portanto, fez 60 pontos aqui. E acertou 1 na região branca, portanto, 1 vezes 10, ele fez aqui 10 pontos. Então, fazendo a somatória aqui, esse cálculo que eu mostrei para vocês aqui, então, 1 vezes 50, né? Mais 3 vezes 40, mais 4 vezes 30, mais 3 vezes 20, mais 1 vezes 10, dividido pelos 12 lançamentos que ele fez. Então, 50 mais 120, mais 120, mais 60, mais 10, dividido pelo total de lançamentos. 360 dividido por 12, então, ele teve uma média de pontos a cada lançamento de 30. Então, ele perdeu, né, em termos de média, né? O nosso amigo Lucas obteve aqui uma média de 32,5 no nosso cálculo, e o Bernardo obteve uma média de 30. Então, a média de lançamentos do Bernardo foi menor do que a do Lucas. Tudo bem, pessoal? Sim. Vamos lá para o exercício 9. Quando o Luiz recebeu sua conta de luz, percebeu que, por um problema na impressão, 2 informações técnicas acabaram saindo manchadas com tinta. Professor, Observe. Oi. eu caí, aí eu entrei agora. Você já deve ter passado um monte de exercício. Alguém tá tirando print para passar depois para mim? Se Não. não tirarem aí, depois eu mando esse arquivo aqui para você, tá? Tá Ou bom, obrigado. eu coloco lá no positivo on. Essa internet está terrível, viu? Mas fica tranquilo que aí a gente manda o arquivo aí no positivo on, aí você confere lá. Então aqui, pessoal, o nosso amigo, né, Luiz, recebeu a conta de luz e viu que tinha 2 informações aqui apagadas. Então, o que tinha na conta de luz dele, né? Mostrava aqui, leitura anterior, dia 4 de janeiro, consumo de 14.181 kW. Leitura atual, 3 de fevereiro, consumo, né, 14.278 kW. O consumo foi num período de 30 dias, então aqui ficou apagado. E o consumo médio diário também ficou apagado. Bom, como é que ele vai descobrir, né, essas informações apagadas, que não estão legíveis? Vamos lá no item A. Qual foi o consumo em quilowatt-hora
nesse período de 30 dias? Bom, o consumo no período de 30 dias, para você descobrir, basta você, então, fazer a diferença da leitura atual, no mês de fevereiro, 14.278, e subtrair da leitura anterior, 14.181. Então, você vai ter aqui 14.278 menos 14.181, portanto, um consumo de 97 kWh. Esse foi o consumo, e você já descobre isso, né, que era um dos valores que estava apagadinho aqui. No item B, qual foi o consumo médio diário de energia da casa de Luiz nesse período? Então, é a informação também que está apagadinha aqui na conta dele, que é um consumo médio diário. Bom, eu tive 30 dias, né, de consumo. Esse foi o período. E o consumo, ao longo desses 30 dias, o total foi de 97 kWh. A média diária, então, eu tenho que dividir o consumo total durante 30 dias pelo número de dias, os 30, né? Portanto, eu vou dividir 97 por 30 e vou obter uma média de consumo diário de 3,23 kW. Então, resposta, consumo médio diário foi de aproximadamente 3,23 kWh. Tranquilo? Sim. Posso ir adiante, turma? Então, eu vou abrir aqui no exercício 10. Vamos lá. Exercício 10, ele diz o seguinte. No critério de avaliação de uma escola, é atribuído peso 2 às notas do primeiro bimestre e do segundo bimestre. Então, primeiro bimestre e segundo bimestre, peso 2. Para o terceiro bimestre, ele vai colocar peso 3. Desculpa, trimestre, né? É regime trimestral. Então, eu tenho 3 trimestres lá no ano. Então, no primeiro trimestre e no segundo trimestre, ele tem peso 2 nas notas. O terceiro trimestre, as notas têm peso 3. E aí vem o boletim escolar da Milena. O que aconteceu com a Milena? Em matemática, né? A Milena deu uma escorregada feia aqui em matemática. E no primeiro trimestre, 9. No segundo, caiu para 7,4. E no terceiro, caiu para 5,4. Deu uma relaxada aí na coisa. Quanto à língua portuguesa, as notas dela foram, no primeiro trimestre, 7,1, no segundo trimestre, 6, e no terceiro trimestre, não se sabe, mas se sabe que ela teve uma média final de 7,9. Ok. No item A, determine a média final de Milena em matemática e anote no boletim. Então, vamos lá. Para determinar a média final da Milena em matemática, eu tenho que calcular uma média ponderada, porque os trimestres têm pesos diferentes. Então, no primeiro trimestre, o peso é 2 e a nota foi 9, 9 vezes 2. Mas, no segundo trimestre, que é peso 2, 7,4. Então, 7,4 vezes 2. Mas, no terceiro trimestre, ela tirou 5,4. Mas o peso no terceiro trimestre é peso 3. Então, 5,4 vezes 3. E eu vou dividir pela somatória dos pesos relativos. Primeiro trimestre, peso 2. Segundo trimestre, peso 2. Terceiro trimestre, peso 3. Somatória, 7. Então, eu faço aqui as multiplicações no numerador. Primeiro, as multiplicações, eu vou obter 18, mais 14,8, mais 16,2, e vou dividir por 7. Então, resolvendo as somas, eu tenho 49, dividido por 7, portanto, ela vai ter uma média em matemática, 7. E completo aqui no boletim escolar dela, que a média de matemática foi 7. No item B, ele pergunta, né, qual foi a nota, né, de Milena no terceiro trimestre em língua portuguesa, sabendo que ela ficou com uma média de 7,9 no boletim. Bom, já sabemos a média dela, que é 7,9. Não sabemos a nota do terceiro trimestre. Então, nós vamos montar a nossa conta da seguinte maneira, é uma média ponderada. Essa média ponderada deu 7,9. E a soma das notas, com os seus pesos, ficou de que maneira?
No primeiro trimestre, ela tirou 7,1 em língua portuguesa. Peso 2, multiplica por 2. Mais, no segundo trimestre, tirou 6,2. Também, desculpa, tirou 6. E também peso 2. Portanto, 6 vezes 2. Mas, no terceiro trimestre, não sabemos, né, que nota ela tirou. É um X. E tem peso 3. Portanto, X vezes 3. Dividido pelos pesos, né, relativos a cada um dos trimestres. 2, peso 2 no primeiro, peso 2 no segundo, peso 3 no terceiro. Portanto, aqui a somatória vai me dar 7. Resolvo, então, essa equação do primeiro grau. Já conheço a média ponderada, tenho que descobrir que nota foi essa no terceiro trimestre, que é a minha incógnita, X. O que eu faço, então? Faço aqui as minhas operações, 7,1 vezes 2, eu vou ter, então, aqui 14,2. 6 vezes 2, eu vou ter 12. E x vezes 3, eu tenho 3x. Vou multiplicar em cruz, e nesse caso eu vou obter essa igualdade igual a 55,3, que corresponde aqui ao 7 vezes o 7,9. O que eu faço, então, para isolar o meu x? Eu vou passar o 14,2 e o 12 para o outro lado, no outro membro da minha equação, mudando o sinal, subtraindo. Então, vai ficar 55,3 menos 14,2 menos 12. E isso vai me dar 29,1. Para isolar o x do membro do lado esquerdo, a operação aqui está multiplicando, eu vou passar o 3 para o outro membro, para o outro lado, invertendo a operação. Então, se está multiplicando 3 vezes x, o 3 passa para o outro lado, dividindo 29,1. E eu vou chegar, então, num x que vai valer 9,7. 9,7, portanto, foi a nota que ela teve no terceiro trimestre de maior peso, né, com peso 3. Pessoal, tranquilo até aqui? Sim. Sim. Maravilha. Muito bem. Acabamos esses exercícios. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Deixa eu ver. Não. Nós vamos ter aqui as definições agora de mediana e de moda, né? Então, mediana e moda, e depois a amplitude, que são outros elementos lá da estatística, né? Mediana, moda e amplitude. Aqui uns detalhezinhos, né, da matemática que nós veremos, e depois mais atividades. Nós não teremos tempo hoje para essas definições de mediana, moda e amplitude. Eu vou deixar isso por aqui para a próxima aula, para a gente poder destrinchar esse assunto. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Tranquilo? Tem alguma dúvida aí? Não. Então, deixa eu abrir aqui para confirmar os nossos participantes. Lucas, Daniel, Giovana, Vargas, Gustavo Souza, João Pedro e Pedro Henrique. Turminha, um bom final de semana para vocês, tá? Se cuidem, um abração aí para vocês, para a família, e fiquem com Deus. Semana que vem a gente se vê novamente na segunda-feira. Tchau, professor. Tchau. Pra você Tchau, também. gente. Um abração para vocês. Pra você também. Tchau. Tchau, tchau, turma.